Ok, então a gente vai dar continuidade ao assunto. A gente falou nas últimas aulas sobre medidas de posição, né? São medidas que a gente aí analisa a amostra de dados e tira algumas conclusões em relação a essa amostra, né? Aos valores coletados. Além disso, dessas medidas de posição, que a gente falou, que foi a mediana, a média e a moda, né? Que são as mais clássicas, existem também outras medidas que são utilizadas aí para analisar e tirar algumas informações de dados amostrais ou até mesmo da população. Tá. E nessas medidas, né, tem dois grupos, né, que a gente viu. O primeiro grupo que a gente estudou, que são medidas de exposição, e agora a gente vai falar um pouco sobre medidas de variabilidade ou dispersão, né, também pode ser chamadas assim. Tá? Então, o que são essas medidas, né? São medidas que, além das medidas de posição, também fornecem informações sobre os dados coletados. E geralmente essas medidas vêm para tentar dar maior embasamento em relação aos dados coletados, porque só as medidas de posição, a mediana, a média e a moda, elas não garantem muitas informações, digamos assim. Então as medidas de dispersão, elas vêm para trazer mais informações em relação aos dados de vocês, certo? Uma primeira medida que a gente até comentou um pouco, que é a amplitude de um conjunto. Então, recapitulando, né, a gente tem a nossa população, a gente tinha uma amostra dessa população, né, dependendo como é o tipo da amostra, que se foi feita uma amostra por grupos, foi uma amostra aleatória, né, e essa amostra, se for uma amostra numérica, ela vai ter um máximo e um mínimo, né, em relação a esses valores. A diferença entre o valor máximo da amostra e o valor mínimo, a gente chama de amplitude. Eu cheguei a conversar um pouco com vocês na última aula, né, como é que calcula essa amplitude. Simplesmente a gente faz o seguinte, né? O conjunto de dados geralmente tem que ser um conjunto numérico, né? Para fazer sentido nessa amostra. E a diferença, né? Tipo, primeiro coloca em rol vai colocar na sequência, ou crescente ou decrescente. Eu pego a diferença entre o maior valor e o menor valor da amostra aí, né? Essa diferença me dá a amplitude do intervalo. Basicamente, o que ele fornece para a gente é o tamanho do intervalo e também a maior diferença entre dois valores, né? Imagina que você tem dois grupos lá de informações e você consegue determinar a maior diferença entre dois dados daquele conjunto, né? Que é o maior e o menor valor. Ok? Então aqui eu tenho dois conjuntos numéricos aí de dados, supondo que são duas amostras aleatoriamente. Eles não estão em rol, né? A priori, estão ordenados de forma da coleta. Um primeiro passo, depois que você pega um conjunto, é colocar em rol, como eu falei, que é deixar da forma sequencial. Nesse caso aqui, o que foi feito, né? Foi calculada uma média, a média normal do conjunto, e também a moda e a mediana, que são as medidas de posição, né, para cada um dos conjuntos, o conjunto A e o conjunto B aí. Perceba que os conjuntos eles têm distinção em relação aos seus dados, né? Não necessariamente são iguais os conjuntos aí, o A e o B. Só que em relação às medidas de posição, no caso a média, a moda e a mediana, os valores são os mesmos. Fica como um exercício para vocês aí calcularem aí a moda, a mediana e a média desse conjunto. Então perceber que são os mesmos valores. Então o que acontece? Além desses dados, é preciso a gente fornecer algo a mais para tirar conclusões desse conjunto aí. E para isso que tem as medidas de dispersão ou variabilidade. Uma primeira que a gente viu, como falei, foi a amplitude. Então perceba que a amplitude do conjunto A ele é 10, que é justamente o maior valor, 47, menos o menor, né? Esse valor aqui. E a amplitude do conjunto B é maior, é 35, né? O menor valor é 23 e o maior 58. Então aí já tem uma diferença. Então, além das medidas de posição, a gente já pode fornecer a informação que o maior intervalo que foi analisado, esses dados foi o conjunto B, né? Que foi de 23 a 58, ou 58 a 23, né? Depender da ordem que você coloca, certo? Essa seria a medida de a amplitude de cada conjunto aí, né? Então já é um dado diferente em relação aos dados da posição, da moda e da média. Outro dado também importante é a variância e o desvio padrão. Então, o que acontece? O desvio é um valor, né,
em uma população, que é a diferença entre a média e o valor do conjunto, ok? Então, nesse caso aqui, eu pego qualquer valor do meu conjunto e calculo a diferença dele em relação à média. Isso me dá um desvio, certo? Um desvio simples, digamos assim. Na hora de a gente fazer esses cálculos, aí vai depender muito como você quer interpretar esse valor. Por exemplo, aqui no caso aqui está o valor real, que seria o valor menos a média. Então, esse cara aqui, ele é a média. E esse cara aqui é o valor, né, que foi observado, que está no conjunto. Outra coisa também que é importante observar quando se for estão estudando é essa anotação, né? Geralmente, quando a gente trabalha com média amostral, é o nosso x-bar, vai que aparecer muito nos dias que vocês estão usando, né? No caso aqui, ele trata da amostra. E quando aparece esse mi, que é essa letra aqui, geralmente ele está falando que é população. Não tem muita diferença de definição, né? Mas em termos aplicáveis faz diferença porque uma média é amostral e outra é populacional. Tem que ter uma certa distinção. Mas em relação aos cálculos, não tem muita diferença, deixa eu ver mais para frente, em relação a esses valores, certo? E eu tenho a variância populacional, né? Que é o quê? Ele é esse sigma, esse cara aqui é sigma ao quadrado, e vai ser o somatório de todos os desvios ao quadrado dividido por n, que é o tamanho da nossa população. Novamente, não tem. Nesse caso aqui, ó, esse x menos mi, ele vai ser o nosso desvio de cada termo. Então, eu pego cada termo do meu conjunto, calculo a média, claro, anteriormente. Eu faço a diferença desse termo pela média e elevo ao quadrado. Então, isso vai me dar as médias, os desvios ao quadrado. Ok? Após isso, eu vou somar todos. Então, vai ter o somatório aqui desses valores. Aqui. E por fim, eu vou dividir esse cara aqui por n, né? Que é o tamanho da minha população, certo? Em termos práticos, não é muito utilizado por causa que não, a gente principalmente trabalha com a população, né? Geralmente é a amostra que é trabalhada com os dados aí. E nesse caso aqui a gente vai ter também um desvio padrão, né? Que é a raiz quadrada da nossa variância, que a gente viu anteriormente aqui. Então, como a medida da variância é diferente, por elevado ao quadrado, temos a seguinte medida, né? Que é o nosso desvio padrão, que é a raiz quadrada do termo. Nesse caso aqui, é uma forma de a gente analisar o valor em relação ao valor todo do conjunto, né? O que acontece? Quando a gente eleva ao quadrado aqui esse termo, a gente está excluindo as possibilidades dos termos negativos, né? Então, por exemplo, se eu tiver dois dados aqui, desse lado aqui está o positivo e esse cara aqui dá o negativo. Teoricamente, quando eu faço a soma desses dois, esse cara aqui seria a média. Então, novamente, eu vou fazer o gráfico melhor aqui para entender por que fica ao quadrado esse termo aí. Então, é uma forma da gente só ver. É, tá, então eu tenho aqui um conjunto, sei lá, tem uma variável aqui, variável x. Então, que eu podia colocar a variável a e aqui a variável b, certo? Eu tenho os meus valores, então eu vou dizer que eu vou ter aqui cada ponto desse, ele é o nosso valor coletado. É a nosso ponto coletado aí, certo? E geralmente a gente calcula uma média e vai ter mais ou menos um comportamento assim, né? Digamos, é um valor médio aí desses valores coletados. A gente já até chegou a falar um pouco. Agora eu pensei o seguinte, toda vez que eu calculo a diferença, né, que no caso é esse cara aqui, né, que é o desvio, de qualquer elemento x pela média, basicamente eu estou calculando a diferença entre a média e a reta aqui, né? Seria mais ou menos aqui. Aqui, 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 e assim por diante. Ok. Só que quando a gente faz isso, percebo que tem valores acima da reta e valores abaixo.
Essa diferença faz com que pode haver casos que vão se anular os valores aí, né? A medida talvez nem seja a mesma, né? O valor coletado nem é o mesmo da diferença. Mas pelo fato de estar simplesmente uma diferença entre os dois valores, pode se anular. Então, acaba sendo um erro, né? De eliminar dois valores que podem fazer diferença no seu conjunto. Então, o, quem pensou em calcular essa variância dos dados em relação à média, ele levou ao quadrado esse termo aqui para excluir essa possibilidade de tirar os termos negativos, né? Então, basicamente, só vai somar os termos aí, né? Nesse somatório. Então, ele vai somar aqui, todo mundo é positivo porque está todo mundo ao quadrado, né? Então, essa é uma possibilidade. E quando a gente tira a raiz quadrada, aí de fato ele vai ter um valor a ser considerado, que é o nosso desvio padrão, que é a raiz quadrada aí da variância. Ok? Deixa eu ver aqui. Tá. Agora falando questão de amostra, né? Como eu falei, basicamente é a definição mesmo. O que acontece muda pouca coisa, simplesmente porque eu estou trabalhando com uma amostra e não com a população. A variância amostral, né? É a mesma coisa, então tem aqui que são os desvios entre o termo coletado menos a média do conjunto. Agora esse x barra porque eu estou tratando de amostra, certo? Ao quadrado. Eu vou somar todos esses termos aqui, né, que são positivos, e eu vou dividir aqui por n menos 1. Aqui que está a diferença. Né? Quando foi tratada essa formulação, para fazer distinção de conjunto maior, ele sempre vai reduzir, porque, né, falando de forma probabilística, se eu tenho meu conjunto maior, que é a população, geralmente a amostra é um conjunto menor, né? Pelo menos reduz em algum sentido, né? Algum número. Geralmente, como você está tratando com conjuntos de números naturais, né? A ordem dele é natural, né? Ou seja, 10, 20, 30, 100, esses valores, o, o ideal é sempre pegar um número menor para fazer a amostra. Então, você divide por n-1. Isso é uma questão mais de probabilidade, né? De olhar o conjunto maior, aí no caso ficaria o valor do n aqui, né? Que seria toda a população. Pelo fato de estar trabalhando com um conjunto menor, que é a nossa amostra, que eu geralmente trabalho, a gente divide por n-1, né? Que faz mais sentido matematicamente do que dividir por n, que não é verdade. Sempre é um tamanho menor do que um conjunto maior, digamos assim. Certo? Tá, então aqui nós temos aqui a variância, né? No caso, também a notação muda porque eu trabalho com esse S. Só para distinguir população de amostra. E o nosso desvio padrão é raiz quadrada, né? Da variância também vai mudar pouco. Então, na questão da notação, né? X barra média e o nosso S aí, que é o nosso desvio padrão amostral. Ok? Tá. Esses são os conceitos iniciais. Então, se eu tenho um conjunto bruto de dados aqui, deixa eu botar aqui. Então, para casos em que o conjunto, eu tenho um conjunto discreto, né, de dados fornecidos aí, valor a valor, basicamente eu vou usar essas formulações aqui para calcular desvio, variância e desvio padrão, certo? Amplitude também, que é o desvio lá no início. Só que além disso também, a gente viu outra forma de tabular nossos dados, que são as frequências, né, por distribuição de frequências. Inclusive, vocês fizeram lá a atividade trabalhando, né, com distribuição de frequências. Então, o que acontece? Quando a gente começa a tabular os dados, também é possível a gente determinar esses valores aqui, né? Essas medidas de dispersão e variabilidade. No caso de o padrão, a variância, a amplitude. Para isso, eu só tenho que observar agora, eu vou trabalhar com as frequências dos termos. Né? Então, por exemplo, aqui, o desvio padrão, né, com dados agrupados. Quando a gente fala em dados agrupados, basicamente eu estou pensando já em uma distribuição de frequência, né, onde eu tenho já os dados tabelados, eu consigo fazer intervalos entre eles, ou até mesmo já contei quantas vezes se repetiu aquele valor, uma frequência bruta, assim, ou no caso sempre, né, absoluta, e assim por diante. Então, também a partir da tabela de frequências, eu consigo calcular essas medidas, né. O desvio padrão, né, fica basicamente o seguinte, né, a nossa variância vai mudar. Vou colocar aqui.
o nosso desvio padrão ele está definido como somatório, né, dos desvios ao quadrado. Só que agora eu vou colocar f e a frequência dos termos que vão aparecer, certo? Então, dividido aqui por n menos 1. Se caso eu estiver tratando com população, vai mudar aqui a notação de S para mi e o n menos 1 vai virar apenas n, né? Que é o número total de elementos, certo? Então, esse f aqui que aparece, ele é a nossa frequência absoluta ou frequência simples aí, depois de tabular. Okay? Aí, novamente, aqui tem o nosso desvio padrão, né? Que é raiz quadrada. Então, deixa eu fazer aqui, então, da nossa variância. Então, isso aqui é a variância. E o desvio padrão é a raiz quadrada desse termo, então chega a expressão aqui. Okay? Então, a gente fazer aqui um exemplo simples. Eu tenho o valor que é o meu dado coletado, e eu tenho a frequência que ele aparece. Né? Então, imagina lá que eu tenho uma parte de um conjunto. Simplesmente eu peguei e coloquei em roll aqui, desse lado nessa coluna. E a outra coluna são as frequências absolutas aí de cada um dos termos, ou frequência simples. Enfim, uma distribuição simples de dados. Lá, além disso, eu preciso o produto, também aqui é o produto de cada termo vezes sua frequência, certo? Então, essa terceira coluna aqui seria isso. Então, por exemplo, ali eu tenho 1 vezes 19, são 19, né? 2 vezes 7, 14, assim por diante, né? Que é o produto do termo vezes a sua frequência. Nesse caso aqui, eu tenho o desvio. Então, esse termo bem aqui para a gente, ele é o desvio. Ou pode também aparecer desvio médio na literatura. Então, é basicamente pegar cada T, né, e subtrair da média. Esse ponto aqui, não sei se calculou a média. Deixa eu ver aqui, acho que a média é 1,82, certo? Aqui, 1,82. Então, cada termo que ele pega e divide e tira a média, né, e encontra essa quarta coluna aqui, que é o nosso desvio, né? Que é o nosso x menos x barra, tratando em população, em amostras aí. Nossa quinta coluna aqui já são os termos ao quadrado, né? Então, verifique que quando eu faço isso, eu excluo as possibilidades dos termos negativos, simplesmente para isso. Na prática, não tem questão muita aplicação, mas matematicamente foi uma forma utilizada de evitar, né, excluir valores da amostra, né, da análise. Então, ele leva todo mundo ao quadrado aqui, não? Esse termo aqui é ao quadrado, esse cara aqui é ao quadrado, e assim por diante, né, até o 4,18 ao quadrado, que dá esse termo bem aqui. Okay? E agora eu faço o seguinte, né? Eu faço esse termo aqui, que é o desvio ao quadrado, vezes a frequência. Okay? Então, nessa sexta coluna aqui, é o produto de cada um desses termos da quinta pela frequência de cada amostra, de cada termo da nossa amostra. Okay? Então, por exemplo, aí 7 vezes 0,033 dá esse valor aqui, né? 0,2268. Uma aproximação, na verdade, estou arredondando. Okay? Ainda eu preciso do somatório, então essa expressão bem aqui, essa soma, ele é o somatório de x menos x barra vezes a frequência aqui ao quadrado, certo? De todos os termos aí, então desse valor, 145,38. E para finalizar, eu preciso agora sim calcular o desvio padrão, né? Que é a raiz quadrada desse termo. Também aqui. Então, aqui dentro é a nossa variância. Quando tira a raiz quadrada, obtém o nosso desvio padrão, que é 1,7.
Basicamente, ele está dizendo para a gente que esse desvio padrão é o valor que, quando se afasta da média, em média, assim podemos dizer, cada termo do nosso conjunto, né? Então, esse conjunto aqui, que é formado por esses dados, esse último caso desse conjunto aqui, ele se afasta da média, né, um valor de aproximadamente 1,7, né? Teoricamente é um valor baixo, né? Então os valores não estão muito dispersos. A gente observa graficamente isso quando eu vou olhar o gráfico de dispersão ou ainda, né, simplesmente o gráfico de, deixa eu colocar aqui, o gráfico de frequências aí, né? Então imagina aqui bem aqui a nossa frequência, aqui são os valores de dados, certo? Então, mais ou menos, eu vou ter um comportamento assim depois de fazer os dados. Ok? Quanto menor esse pico aqui nessa curva, que é chamada gaussiana em geral, né, maior vai ser a expansão para os lados. Né? Então, vai ter um desvio maior, um desvio padrão maior, né? Ou seja, os dados estão muito dispersos. Por outro lado, quanto menor, ou melhor, quanto maior for aquele meu pico lá, eu vou ter valores mais próximos, né? Então, teoricamente, nossos nada ao contrário, né? Então, em azul aqui são de valores de desvio padrão maiores e aqui em verde são de desvio padrões menores, né? Os dados estão mais condensados, próximos da mediana, né? Se o nosso gráfico for simétrico, nesse caso aqui, né? Pensar que o meu gráfico está simétrico, a nossa média é basicamente metade do intervalo, né? Então, seria mais ou menos aqui a nossa média. Então, quanto mais próximo da média, os dados estão mais agrupados aí. Tá? Outro também valor bastante interessante de ver, não tão utilizado, mas é outro dado que pode ser analisado, é o coeficiente de variação. Que a gente analisar esse valor aqui mais a fundo, digamos assim. Tá, então, para um conjunto de dados com unidades de medidas diferentes, ou médias diferentes, a gente usa uma coeficiente de variação, né, para comparar. Que seria aquele caso lá que a gente começou, né? Tem dois conjuntos, a gente começou a comparar média, mediana e moda, viu que é o mesmo valor, o que vai mudar é a amplitude e o desvio daquele conjunto. E além disso, a gente pode comparar então essa questão do coeficiente de variação, né? Que pode haver, né, como aquele caso, conjuntos que têm a mesma medida de posição e medidas de dispersão diferentes. Então, além disso, também existe coeficiente de variação que vai dar essa distinção entre os conjuntos. Tá? Então, esse coeficiente de variação, ele descreve o desvio padrão de uma forma de porcentagem média, né? Em relação da média. O populacional, basicamente, vai ser a razão entre a variância e a média. Desculpa, o desvio padrão e a média. E a amostral, mesma coisa, né? O desvio padrão e a média. A questão aqui é só que notação novamente. Aqui a notação é para a população, aqui a notação para a amostra. O 100% é para achar na forma de porcentagem, né? Quando for tratar dos conjuntos. Tanto conjunto, tanto por cento de variação só média do que o outro. Então, por isso a gente coloca em porcentagem. Mas, se quiser, pode ficar simplesmente, né, a razão do desvio padrão pela média. Tá? Então, vou pegar aqui um exemplo e fazer esses dados aí. Né? Todos conseguem me ouvir bem? Tá? A tela também tá. Todos conseguem ver a tela? Sim, professor. Sim, professor, sim. Ok. É, Tá, então tem um conjunto de dados Professor, aqui. Pode falar. é mais uma questão, dúvida sobre esse assunto em si. Ele vai compor o nosso trabalho final, né? Mas, assim, vai cair na prova as informações desse assunto de hoje? Não, o de hoje já é pensando no trabalho, no outro trabalho ainda de vocês. Em O relação final. à primeira avaliação de vocês, em relação àquele conteúdo que eu passei na até no final do ano. Né? Beleza. Ok. Tá, então tem um conjunto de dados aqui, né? Que são
alturas e pesos aí, né? No caso, dado em polegadas e libras, de, não sei, de forma aleatória. Então, o que que a gente faz? Né? Bora calcular aqui a média. Então, a gente calcula uma média para a altura, certo? Soma todas as alturas, divide aqui pelo número de elementos, que é 12. Logo vai me dar essa média para o primeiro conjunto de dados lá, né? Essas alturas. No caso, ele pega Mi, ele está considerando que esse conjunto aqui é uma população, né? Depois ele calcula para mim o desvio padrão, né? Então, ele faz todo aquele esquema lá. Pega, calcula a média, a diferença de cada termo com a média, eleva ao quadrado, divide por n, tira a raiz quadrada. Você falou bem aqui. Que é o nosso desvio padrão em relação ao conjunto de dados das alturas. E nesse caso, nosso coeficiente de variação, ou variabilidade também, vai ser quem? A razão do desvio padrão pela média. Então, fica em torno de 4,5% nosso desvio padrão. Melhor, nosso coeficiente de variação. Existe uma forma tabelada, né, um valor, mas basicamente a gente pode estabelecer que abaixo de 15%, né, esse conjunto aqui ele é pouco variável, digamos assim. A variabilidade dele é pequena. E acima de 15%, né, aí no caso vai ter uma variabilidade maior. Outro conjunto lá são as alturas, né? Aqui. Então, novamente, calcula a média para as alturas, a soma, melhor, dos pesos agora, né? Calcula todos os pesos e calcula pelo número aí, né? Número de elementos do conjunto. Nesse caso dá 137,83. Okay? Agora eu vou calcular o desvio padrão, raiz quadrada, né? Da soma das médias do desvio ao quadrado dividido por n, 17,7. Okay. E o nosso coeficiente de variação, né? Que é a razão do nosso desvio padrão, sigma, para a nossa média, nesse caso aqui é o mi, vezes 100%, 9,4%. Então, fazer uma comparação aí, né? Uma conclusão bem bruta, digamos assim, que os pesos são mais variáveis do que as alturas, né? Porque enquanto que eu tenho 4,5% que é a dispersão do primeiro conjunto, o outro é 9,4%. Me dá aí. Apesar dos dois ainda estarem bem abaixo, de forma mais geral, na teoria, né, dos conjuntos, que questão a variação, mas em relação aos dois, o primeiro, né, tem menor variabilidade em relação ao segundo. Ok? Tá, para ver se as continhas estão certas. Então, a primeira questão é dar três conjuntos. Então, tem que fazer três tabelas aí, ou três cálculos, aí fica a critério de vocês. Que é basicamente calcular a amplitude de cada conjunto, a média, a variância e o desvio padrão, né, de cada conjunto. Nesse caso, ele afirma que são populações, então só ter cuidado na hora de calcular a variância e o desvio padrão, que eu estou considerando como populações esses conjuntos aí. Tá? Então, o primeiro eu peguei o conjunto aqui, esse conjunto 1, eu ordenei ele aqui nessa coluna, todos conseguem ver aí, de forma que eu não repetir, né, os mesmos valores, né? Então, tá aqui o conjunto, e do lado eu coloquei as frequências. Eu poderia fazer também sem usar frequências, tranquilo, que no caso só ia repetir os valores, e na hora de calcular a média, o desvio padrão e a variância, considerar todos os valores que aparecem. Aqui eu peguei e calculei a frequência de cada um. Então o 2 aparece duas vezes, o 4 aparece uma vez, o 5 uma vez, o 6 aparece três vezes, assim por diante, até o 13 que aparece uma vez. Então tem os dados aqui e as suas frequências. Também tem a soma aqui das frequências, depois eu vou usar lá na frente. Porque eu preciso do número de dados, né? Então, no total, tem 16 dados aí nesse conjunto que, teoricamente, é uma população para a gente. A terceira coluna é os dados vezes a frequência. Então, tem 4 vezes, no caso 2 vezes 2, né? Que é 2 vezes o 2 que aparece 2 vezes, 4 vezes 1, que é o 4 vezes a sua frequência, e assim por diante. Então, também é importante a gente utilizar na frente. Ok. Depois disso, na quarta coluna tem a amplitude, que é o primeiro dado que ele já ele pede, né?
Enfim, depois eu ajeito. Então aqui a amplitude, que por definição é quem? É a diferença do maior valor e o menor valor da nosso conjunto, nossa série. Então é 13 menos 2. Então esse cara aqui é a nossa amplitude do conjunto. A média. Nesse caso aqui, a média inclusive, eu calculei errado a média aqui. Não, tá certo. A média é o seguinte, né? A soma de cada termo com sua frequência dividido pelo número de termos, que são 16, de dados aí são 16. Então, é esse cara aqui, né? Ou seja, cada dado vezes sua frequência dividido para 16. Então, aqui eu tenho a nossa média. Certo? Depois tem o desvio médio. O desvio médio é a diferença de cada termo pela média. Certo? Então, por exemplo, o primeiro desvio médio é a média 7,5, 2 menos 7,5. A segunda seria. Opa, peraí que tá errado aqui. Que tem que repetir esses valores aí. E professor, Oi? o desvio médio é de todo, tem que fazer de todos os valores? Eu entendi, desculpa. O desvio médio a gente tem que fazer esse cálculo de todos os valores? Isso, porque lá depois, para a Assim, variância dos dígitos, a gente vai ter que somar todos. Aqui eu só errei que eu calculei só um, tem que calcular todos aqui. Então, esse valor ele vai se repetir para todo mundo aqui. Mas a média não seria a soma de todos os valores dividido pela frequência, né, que seria 16? Não teria só um valor? Sim, mas como eu estou trabalhando aqui nessa tabela, os desvios, eu estou pegando a coluna anterior, né? É só uma questão mesmo do Excel. De fato, está correta a definição. É só um valor. Só que esse valor que eu vou ter que repetir, porque, por exemplo, aqui o segundo, deixa eu apagar esse daqui, questão errada. Aqui, ó, é 2 menos a média, certo? Tá aqui o valor, correto. Aqui seria esse cara, então aqui seria 4 menos a média, certo? Então teria que calcular todos. Teoricamente é só um valor, mas por questão da tabela aqui, é como se eu repetisse esse valor em toda a tabela, em toda a coluna. Que seria quem? Seria esse cara menos a média, e assim por diante. Vou ver se faz tudo aqui. Não, não fez. Esse. A média a gente mantém esse 7,5 ou arredonda para 8? Não, nesse caso mantém. 7, na verdade, se fosse arredondar, seria 7,6, né? Mas nesse caso a gente não vai se preocupar em arredondamento ainda, mas o ideal seria 7,6. Tá. Vou calcular então separadamente cada um desses desvios, que é basicamente o valor dado menos a média. Pode falar. Professor, então desvio médio seria o valor positivo da raiz quadrada da soma do desvio médio de cada elemento? O desvio médio não. O desvio médio simplesmente é a diferença do dado, por exemplo, aqui o 12, o 12 que é um dado do conjunto, menos a média, que é 7,5. Então, esse seria o desvio médio, simplesmente isso. Então não tem o desvio médio do conjunto todo, só dos indivíduos, é só do Exatamente. individual. Cada elemento do conjunto em relação à média do conjunto. Pronto. Tá aqui, esses são os valores de cada desvio médio. Porque depois eu vou somar esses caras aqui, né? Se eu quiser, eu posso até colocar aqui no. Depois, porque lá ele pede a somar o desvio médio absoluto, né? Lá no final eu vou precisar dele. Lá na última questão. Mas aí não, por enquanto, deixar só assim. Tá, então, recapitulando. A amplitude está aqui tranquilo. A média, que é, nesse caso, usei as frequências aqui, dividir pelo tamanho da amostra, no caso da população.
nosso desvio médio, que é a diferença de cada termo em relação à média. Agora vem o desvio ao quadrado. Ao quadrado porque eu vou precisar dele, né? Para calcular a variância depois do desvio padrão. Então, eu peguei cada um desses caras aqui e elevei ao quadrado, certo? Então, por exemplo, aqui seria menos 5,56 vezes ele mesmo. Aqui, menos 3,56 vezes ele mesmo, assim por diante, até o último, 5,44 vezes ele mesmo, que é o termo ao quadrado, certo? Que é aquele x menos x barra ao quadrado. Depois vem a variância, que é a variância, né? Agora sim, a variância é aquela expressão, que é o somatório dos caras lá, vezes a frequência, dividido pelo tamanho da amostra. No caso, o tamanho da população. Então, bora lá. Deixa eu até colocar aqui do lado, para relembrar. Deixa eu pegar outro PDF aqui. Eu vou pegar aqui o da amostra, mas é a mesma coisa. Tá aqui, ó. Aqui considerando é amostral, tá? Mas aqui no caso o exemplo, teoricamente, é populacional. Então aqui embaixo vai mudar. Não é N-1, é N só. Então o que eu tenho? Esse x menos x barra, eu calculei bem aqui, ó. Tá aqui, ó. É o desvio médio. X menos x barra. Depois eu preciso dele ao quadrado, tá bem aqui, ó. Esse termo aqui é ao quadrado. Certo? E esse cara aqui, a variância, foi o que eu fiz. Eu multipliquei pela frequência, dividi por n. Certo? Então, quem é esse termo aqui para mim? Ele é x menos x barra ao quadrado vezes a frequência. Esse P2 para mim é a frequência. Eu fiz isso em cada termo. Depois eu somei todo mundo, cheguei nesse 11,3 dividido pela frequência, que é 16. Pode falar. Professor, essa forma que tu tá mostrando não é a correta, né? Não, exatamente. Mas a frequência é o quê? A frequência é esse cara bem aqui que eu coloquei, ó, que é o número de vezes que cada termo aparece, né? Então, por Tá, exemplo, então eu vou multiplicar pelos 16, então, né? Que é o total. não, nesse caso aqui é individual, tá? Ainda estamos no individual ainda, então. Isso, porque se a gente for abrir, deixa eu tentar fazer a Entendi. conta. A gente ainda tá individual, tá? Ok. Isso. E o que ele faz? Ele pega cada termo e faz uma frequência, porque aqui a gente não abriu a fórmula, né? Eu vou fazer para vocês verem como é que fica. Tá, pode ser isso aqui. Então, esse aqui é de fato que está usando, né? Na verdade, é com a frequência. Aqui. Só o detalhe que aqui embaixo, né? É N, tá? Então, esse somatório aqui dentro, o que acontece? Ele faz. Bora supor que eu vou nomear cada termo do meu conjunto x1, x2, x3 até x16. Que eu tenho 16 elementos lá dentro, né? Então, eu vou ter meu x1 menos a média ao quadrado vezes a primeira frequência em relação a x1, né? Deixa eu diminuir. Vou pegar uma letra menor para ficar mais compreensível. Tá, então, bora lá. Quem seria esse somatório aqui dentro? Então, seria x1 menos a média ao quadrado f1. f1 é a primeira frequência em relação a x1. Mais, é um somatório, né? x2 menos média ao quadrado f2. Quem é f2? É a frequência em relação ao x2, que é o segundo termo lá do meu conjunto. Mais, colocar mais um aqui, ó. x3 menos x barra ao quadrado f3, que é a terceira frequência em relação a x3. Isso por diante, né? Até o último termo do meu conjunto. Nesse caso aqui, vou chamar xn, né? Generalizar aí, menos x barra ao quadrado, né? Vezes fn, que é a última frequência do meu conjunto, do meu dado. Todo mundo aqui eu vou dividir. Essa galera aqui eu vou dividir por n menos 1, né?
Nesse caso aqui, por exemplo, -1. Lá, como eu estou pegando, teoricamente, uma população, é simplesmente N, certo? Então, deixa eu só voltar aqui. Então, ver se eu consigo ajustar para vocês verem os dois conjuntos. Pronto. Então, rapidinho, velho. Voltando aqui. A primeira coluna são os dados, né? Então, o 2 é o x1, o 4 é o x2, o 5 é o x3, assim por diante, até o 13, que é o x10, teoricamente, aqui na minha tabela. As frequências são o número de vezes que aparece, né? O 2 aparece 2 vezes, o 4 aparece uma vez, e assim por diante. Tá? Então, quando eu chegar lá no cálculo do desvio padrão, ou melhor, da variância, que é esse cara aqui, quem vai ser? Ele vai ser cada um desses produtos aqui, ó. Ele será x menos a média ao quadrado F1. Então, esse 61,88 que aparece para vocês, de onde ele vem? Ele é o primeiro termo desse somatório todinho que vai fazer. Ó, ele é o desvio média ao quadrado, que é esse 30,94 vezes F1. Meu F1 está aqui na coluna B, que é 2, certo? Aí, quem seria o segundo termo desse somatório? Nesse caso aqui, o segundo termo é, teoricamente, esse x2 menos a média ao quadrado vezes f2. É o meu segundo termo aqui da minha coluna H. Ó, ele é G3 vezes V3. Quem é G3? O G3 é 12,64. E, por sua vez, é esse 3,56 ao quadrado, certo? Que é justamente esse termo aqui ao quadrado, né? X menos x barra ao quadrado. Vezes a média, em relação ao valor que é 1, né? Em relação ao 4, desculpa, a frequência, em relação ao 4 que é 1. Então, é esse termo aqui vezes 1. Então, por isso que repete ele, né? Ele é 12,64 vezes 1, que é a frequência. Quando eu faço isso para todos os valores, no caso para 10 entradas aqui, no final eu vou somar tudo e dividir por n. Nesse caso, o n aqui é o número total de elementos, que nesse conjunto é 16, né? Então, esse 11,37, que é a nossa variância, é essa formulação basicamente aqui. Só respeitando o n menos 1 não é, no caso é só n, né? Então, esse somatório que aparece são vários termos, né? São várias parcelas, e cada parcela se referente a um termo do meu conjunto, certo? Por isso que aparece aqui dessa forma. O ideal, para colocar, para ficar bem entendido, eu não coloquei porque eu quis resumir para vocês. Da seguinte forma: S raiz quadrada da razão. Aí, quem é somatório? É somatório de um índice qualquer i, variando de 1 a n, xi menos x barra ao quadrado fi, dividido por n. Basicamente, de fato, essa aqui é a formulação correta, né? Na verdade, aqui que foi que eu fiz no PDF. Eu tirei os índices para não ficar uma anotação muito pesada. Então, o somatório basicamente é variando de 1 a n. Então, para cada parcela vai ser incrementado um valor. 1, 2, 3, até chegar no n. E nesse caso aqui, meu n, eu posso substituir do exercício, ele é 16, né? 16 não. E é 10 ou 16? Deixa eu só... 10. 16. É 16? É 10, na verdade. É 10. É 10. 16, porque só para não confundir o n, que é o valor total, por 16. Aproveitar aí. Travou a minha mesinha agora aqui. Esse n que aparece aqui em cima, ele é 10. Tá? O N é 10 porque são 10 números e alguns se repetem algumas vezes? Exatamente. No caso, Ah, tá, entendi. os valores que não se repetem são 10. No total, o conjunto tem 16, né? Então, por isso que ali em cima é 10. Só ver que minha canetinha travou aqui.
Aqui em cima é 10, certo? Que é o número de elementos. E aqui embaixo é 16. Ok? Aparece 10 termos diferentes que vão ser escritos no somatório e embaixo é 16. Então, voltando agora aqui para a planilha. Então, cada um desses termos que aparece nessa coluna H é cada parcela do meu somatório, certo? Cada parcela do somatório. No final, esse 11,37 é de fato somatório dividido por 16. Então, esse 11,37 é a minha variância do conjunto. E o 3,37 é a raiz quadrada de 11,37. Né? É isso mesmo. E no caso é onde viu o padrão. A única coisa que vocês vão ter cuidado no negócio de fazer as contas, usando a planilha ou não, né? Fazendo em outro lugar, é só observar quando você vai usar a frequência ou não. Se você não usar essa frequência, aí é repetir aqui, né? Ia aparecer 2, 2, 4, depois 5, depois 6, 6, 6, 3 vezes, né? Aí todo mundo ia entrar na sua conta lá. Né? Aí não ia aparecer a frequência, você não usar a frequência de nada. A frequência meio que enxuga os dados, né? Para otimizar as contas. Mas se não aparecer, tem que usar todos os valores. E na hora de fazer também o cálculo aqui do desvio ao quadrado, né? Lembrando, é cada um dos termos ao quadrado. Ou seja, o desvio médio ao quadrado. x1 menos a média, depois ao quadrado. x2 menos a média ao quadrado. Exemplo aqui, ó. Esse termo seria 6 menos a média, que dá esse valor aqui, aí aqui está ao quadrado. Eu vou precisar dele para usar lá no desvio padrão e depois na variância. Certo? Pode falar. Professor, no caso de quem está fazendo as contas na mão mesmo, como é que a gente apresenta para o senhor os cálculos? A gente só coloca o resultado ou só quer ver, perdão, o tamanho das contas? Não. Quem está fazendo a mão vai aparecer, sempre vai depender se vai usar a frequência ou não, aí não vai aparecer ou não, mas vai aparecer esse valor aqui, a amplitude, né? Não, eu sei. No caso, como o senhor quer que a gente apresente quando for entregar a atividade, sabe? O senhor quer ver todos os cálculos ou só os resultados? Pode ser só o resultado, né? Mas aí, no caso, só descreve, por exemplo, o desvio padrão, o desvio padrão aqui, né? Desculpa, a variância. Não precisa colocar todos esses valores aqui. Basta colocar o 11,37, porque eu sei que tu somou todos lá, né? Ao quadrado e deu esse valor. Entendeu? Aí, em questão de, se for a pergunta em relação do arquivo, pode fazer talvez uma tabelinha e mandar o arquivo em PDF, pode ser melhor para enviar. Certo? Então, basicamente era isso na primeira questão. Pode falar. Você pode desenhar a forma do desvio padrão igual o senhor desenhou a da variância? Tá, deixa eu fazer. Então, deixa eu ver. No caso seria isso aqui, né? O desvio padrão, basicamente, é a raiz quadrada da variância. Então, antes de calcular o desvio, porque já está feito aqui o desvio, né? Que é a raiz quadrada do S quadrado. Basicamente, eu vou utilizar essa mesma expressão, só que agora vai ter uma raiz quadrada, né? Então, aqui dentro, que é a variância, vai ser a mesma coisa, vai ser expandido dessa forma, cada um dos termos. E no final, eu só vou tirar a raiz quadrada. Só que no caso, a raiz quadrada eu vou tirar do valor total, né? Acho que o ideal é você fazer separado. Calcula a variância dessa forma, né? Esse somatório, parcela a parcela, divide, aí depois tira a raiz quadrada. Do que tirar a raiz quadrada aqui de todo mundo, do somatório, vai dar uma confusão. Faz primeiro a variância de fato, que é esse somatório aqui de parcela a parcela. Depois divide pelo tamanho da população, aí sim tira a raiz quadrada.